Ah. Finalmente terminou a novela do Lázaro Barbosa. Então, depois de 20 dias, teve o último capítulo, que na verdade não teve um final feliz. Teve um final que a maioria das pessoas esperavam, que ele seria morto pela polícia. E quando ele foi morto, houve muita comemoração. As pessoas chegaram até a soltar foguete. Os policiais comemoraram, na verdade, a morte desse terrível assassino. Agora a questão, como que Deus vê tudo isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é muito clara. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus não se alegra com isso. É evidente que as pessoas se alegraram, principalmente as pessoas daquela região. Isso é compreensível. Mas a Bíblia fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio, porque Deus quer que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. A Bíblia fala que Deus não justifica o ímpio. Esteves 23, verso 7. Deus ele não vai considerar o ímpio como justo. Ele não vai justificar o ímpio. Porque Deus ele é a verdadeira justiça. Porém, a Bíblia fala que Deus ele quer mudar a vida do ímpio, quer transformar a vida do ímpio. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. Ou seja, Deus quer que todas as pessoas se convertam. Deus não quer que a pessoa morra na sua impiedade. Porque se ele morrer na sua impiedade, não há mais esperança para ele. Está em Jó 27, no verso 8. Jó fala que não há esperança para o ímpio quando Deus lhe arrebata a alma. Então, quando a pessoa morre, não existe mais esperança para ele. Por isso, Deus quer sempre reconciliar consigo todas as pessoas. Deus quer mudar a vida do ímpio, para que ele se transforme, para que não venha incorrer na justiça de Deus. É interessante que não terminou ainda para Lázaro Barbosa. Ainda não é o fim, segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que vai haver ressurreição de justos, mas também vai haver ressurreição de ímpio. Se o Lázaro morreu como ímpio, pelo menos isso a julgar pelas aparências, é claro que a gente não pode fazer esse julgamento, porque isso só pertence a Deus, mas se ele morre como ímpio, mesmo assim ele será julgado ainda, porque a Bíblia fala que haverá ressurreição dos ímpios, porque ele vai ter que prestar conta no tribunal de Deus. Se a pessoa morre como justo, então essa pessoa não terá a segunda morte, porque segundo o livro de Apocalipse, ali no capítulo 20, haverá uma segunda morte. Então, essa segunda morte é o juízo final. Então, muitos vão ressuscitar para a vida eterna e para a morte eterna. Por isso não terminou ainda para Lázaro Barbosa. Ou ele ressuscitará para a vida eterna ou para a morte eterna. Você pode estar pensando que é um absurdo falar que ele poderia ressuscitar para a vida eterna. E a gente fala isso porque nós não podemos entrar nessa questão, porque esse julgamento só pertence a Deus. Então a gente não entende os últimos momentos da vida de uma pessoa. De qualquer maneira, a gente entende pela palavra de Deus que ainda não terminou, para o Lázaro ainda não terminou, e ainda terá que ressuscitar. Por todas as evidências, era para prestar conta no juízo final. Então, de qualquer forma, a Bíblia não considera, ela não tem um grau de impiedade. Segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. Podemos dizer que todos nós nascemos como ímpio. Então isso só muda através de Jesus.
Então essa foi a missão de Jesus, transformar todas as pessoas, para que elas não precisassem participar do tribunal final, ou no juízo final, que é a justiça de Deus. É nesse caso a justiça do homem, ela já foi feita, mas a justiça de Deus também será feita. Por isso nós precisamos viver em paz com Deus, porque Deus está a todo momento tentando reconciliar consigo o mundo, para que as pessoas não venham a ser pego na ira final, ou no tribunal final, ou no juízo final de Deus. Então, o mais importante de tudo, quando a gente vê essas histórias, é que nós possamos viver em paz com Deus em todo o aspecto da nossa vida.